Quero cumprimentar os vereadores, dando boa tarde, a Marta, ao Beto, que está no nosso plenário, aos nossos funcionários e às pessoas que estão em casa assistindo pelo nosso meio de comunicação. Dou aberta a sessão ordinária do dia 22 de março de 2021. Expediente. Leitura do trecho bíblico. Boa tarde a todos. Julga, Senhor, aos que me fazem dano, expugna os que me combatem. Toma as tuas armas e o teu escudo, e levanta-te em meu socorro. Tira da espada e conclui contra aqueles que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Inscrição para o uso da tribuna durante o expediente. Vereador Daíse, vereador Cleomar, Gobi, Leandro, Diego, Márcio, Aelton. Não. Leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, Marta. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia, boa tarde, desculpa, aos nossos funcionários dessa casa. Vamos dar início à ata da sessão ordinária do dia 15 de março de 2021. Aos 15 dias do mês de março do ano de 2021, na sede da Câmara Municipal, situada na Avenida Paraná 1725, às 19 horas, o presidente da Câmara, Eliseu Francisco de Oliveira, deu abertura à sessão cumprimentando os vereadores e demais presentes, e determinando a leitura de um trecho bíblico. Seguindo, o presidente determinou a leitura da ata da sessão anterior, a apresentação da indicação número 026/2021 e dos requerimentos 008 e 009/2021 e 010/2021. Seguindo, o presidente determinou a leitura do projeto de lei ordinária número 04/2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho de Acompanhamento do Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei Federal 14.113 e da outras providências. Encaminhou o projeto às comissões de Justiça e Redação e de Saúde e Educação. Continuando, o presidente autorizou o uso da palavra durante o expediente, conforme inscrição em livro. Dando andamento aos trabalhos, o presidente autorizou o uso da palavra, onde fizeram uso da palavra os vereadores Cleomar Eterno de Campos, Diego Rafael Grandene, Helder Gobi, Aelton Antônio Figueiredo e Eliseu Francisco de Oliveira. Nada mais a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão ordinária do dia 15 de março de 2021. Leitura das indicações número 027, 2021, 028, 29, 30, 2021 e do requerimento número 011, 2021. Indicação 027/2021, autor Diego Rafael Grandene, indica ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto Capelete, prefeito municipal de Itapurá, a necessidade de municipalizar a estrada no distrito de Novo Eldorado, perfazendo um percurso de aproximadamente 5 quilômetros, passando pelas propriedades dos senhores Simão da Silva, Jair da Silva e Leandro Mussi, entre outros. Indicação 026/2021, autor Diego Rafael Grandene, indica ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto Capelete, prefeito municipal de Itapurá, a necessidade de realizar o lançamento cobrança do IPTU 2021 apenas no segundo semestre deste ano, a partir do mês de setembro ou outubro de 2021. Indicação 029/2021, autor Eliseu Francisco de Oliveira, Leandro Friso, Aelton Antônio Figueiredo, Jonatas Ramos Medeiros, Cleomar Eterno de Campos, Aís Martins de Souza, Diego Rafael Grandene e Márcio Araújo de Macedo. Indica ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto Capelete, prefeito municipal de Itapurá, a necessidade de destinar a área do município para a construção da Delegacia de Polícia Judiciária Civil e o Batalhão de Polícia Militar, na sede do município de Itapurá, e viabilizar a construção junto ao governo do Estado. Indicação 030/2021, autor todos os vereadores, indica ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto Capelete, prefeito municipal de Itapurá, a necessidade de asfaltar o prolongamento da Avenida Romildo Antônio Picoloto até Madeireira Pato Branco e a Estrada das Madeireiras MT 338 até a Madeireira 7.
Requerimento 011/2021, autor mesa da Câmara, conforme prevê o artigo 43 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Requeiro à mesa dessa Casa de Leis, ouvido soberano plenário, urgência especial e votação única ao projeto de lei resolução número 005/2021, dispensando a tramitação regimental normal. Nesse tempo, pede deferimento, justificativa oral em plenário. Uso da palavra conforme inscrição durante o expediente. Vereadora Daíse, 10 minutos. Senhores, boa tarde a todos. Cumprimento a todos os meus colegas vereadores, em nome do presidente dessa casa, assessoria de imprensa, a nossa representante do Correio de Itapurá, Marta, e o Estachim, por se fazer presente na sessão do dia 22 dessa tarde. Cumprimento toda a população, a comunidade que nos assiste em via as redes sociais, que para esse momento, para exercer sua cidadania e estar por dentro de todos os assuntos que essa Casa de Leis aqui expõe, com o intuito de colaborar com a nossa comunidade, com a nossa população e para melhor bem atendê-los. Quero dizer aos senhores que hoje eu vim mais aqui falar sobre um esclarecimento por diversos cidadãos estar nos perguntando, através das redes sociais e também nas ruas, sobre o decreto, sobre as reuniões, sobre algumas decisões que o nosso governo tem que tomar perante a situação da pandemia Covid-19 que nós estamos passando. Na semana passada, primeiramente eu começo desejando as boas-vindas ao prefeito Carlos Capelletti, a sua esposa, primeira-dama Thalita. Que bênção de Deus, né? Que o senhor está de volta, grande parte da comunidade, inclusive os templos religiosos, esteve em oração para que o senhor pudesse voltar, acreditando que o senhor tem um projeto para o nosso município, em conjunto a essa Casa de Leis, para bem atender a nossa população durante o mandato 2021 a 2024. Quero dizer aos senhores que hoje a nossa preocupação, não hoje, mas desde o início desse momento difícil que nós enfrentamos, se chama saúde. Hoje, escutando alguns deputados no Estado, na sessão do Estado, da Assembleia Legislativa, muitos deputados gritaram no sentido de que esse não é o momento de mexer com nenhum tipo de obra, a não ser saúde ao Estado do Mato Grosso. E nesse intuito, depois desse estouro aí, né, quase 20 dias, nós, sem o nosso gestor principal, muito bem assessorado aí pelo Odair, pelo vice Odair sempre muito acessível. Isso eu digo porque tudo que se precisa ele está à disposição. Parabenizo o Odair também. Mas nós ficamos cerca de 20 ou mais dias, né, sem o nosso gestor aqui no nosso município. Decorrente a isso, nós que somos vereadores, né, em agradecimento ao vereador Aelto, eu pedi com urgência uma reunião com o Comitê de Enfrentamento Covid-19, porque, diante de tantas denúncias e diante de tanto pedido da população em relação aos 134 casos que foi constatado na semana passada, inclusive crianças. Por ter tanto número de crianças, a preocupação era saber aonde estava o problema. Eu digo, vereador Aelto, que a importância do diálogo dessa Casa de Leis com o Comitê de Enfrentamento, ela é de suma importância mesmo. E agradeço ao senhor por ter nos aberto a porta. Talvez, se nós tivéssemos esse acesso, há um ano atrás, quando começou, seria diferente. Porque nós, vereadores, somos os que estamos na ponta. Somos os que recebemos todos os dias reclamação da população. Né? Então, pedi essa abertura aí, o senhor nos abriu. Você não parte? Sim.
O vereador Cleomar tá de prova junto com a gente. Nós colocamos um representante justamente para não ter aglomerações nas primeiras reuniões que nós tivemos, né, Cleomar? Pois, para nós evitar aglomerações, tanto é que teve algumas das reuniões nós fizemos em local aberto. Era justamente para isso, para cada setor ter um representante. Mas, como hoje a gente também está fazendo videoconferência e tal, a possibilidade, sim, de nas próximas reuniões todos os vereadores participar. Isso, agradeço. E digo ao senhor o seguinte, hoje eu senti uma positividade, conversamos uma manhã e eu tive uma certa esperança em alguns aspectos. Agradeço à promotora de justiça, que hoje fez uma defesa pela vida de suma importância, defendeu muito bem como fiscal do Ministério Público ao nosso município, e sou de total acordo, sem tirar nenhuma vírgula da fala dela, pela exposição da preocupação de nós não falirmos o município de Itapurá, fechando o comércio, mas também de termos o olhar voltado à nossa população. E sexta-feira, o vereador Cleomar e o vereador John, preocupado principalmente com a questão do número de crianças, deixando bem claro aqui, senhores, que essa casa está de total apoio a todos os profissionais da saúde. Nós estamos em contato com os profissionais da saúde, com a secretária de saúde. Aqui, em nenhum momento, nós estamos até tentando fazer o máximo para facilitar a equipe de enfrentamento dos profissionais. Na sexta-feira, o Hospital Municipal estava com 7 funcionários afastados. E essa foi uma preocupação que nós tivemos. Inclusive, colocamos hoje em exposição a nossa secretária. Hoje só tem 5, o vereador Gobre agora lembrando, 5 funcionários. Graças a Deus, 2 saíram, né? Mas, assim, essa era a nossa preocupação. Fomos até as escolas, Espaço Mais, grande parte dos órgãos públicos. Estivemos conversando com grande parte dos professores desses órgãos, das escolas. Os professores alegaram que depois da medida de prevenção causada lá, inclusive o senhor que esteve à frente, vereador Cleomar, fazendo a reunião, junto ao vereador Leandro Friso, que esteve participando também, fazendo ofícios que, de primeiro momento, era um exagero nosso aqui dessa Câmara, né? Exagero fazer ofício, fazer todo esse pampeiro, mas foi necessário, e hoje os professores se sentem mais seguros nas escolas do que fora. O aluno que chega na coordenação com qualquer sintoma, gripe, ou até mesmo os professores, automaticamente já é direcionado a um cuidado de saúde no seu PSF ou até mesmo às suas casas, né? Então, as escolas estão fazendo um trabalho de excelência. O problema não está de dentro para fora, e sim de fora para dentro, senhores. O que a gente levou? O decreto que saiu aí, que muitas pessoas estão perguntando, e esse feriado prolongado, o governador não tem como ele mandar esse projeto para alteração dos feriados, sem autorização dos deputados da Assembleia Legislativa. E os deputados, com grande parte dos prefeitos do Estado, não estão de acordo, porque entende que essa não é a melhor forma para resolver o problema. Entende-se que, se deixar 9 dias de feriado, aí sim que nós vamos ter problema. Porque é nesses 9 dias que a população vai encher os mercados 9 dias antes, comprando, aglomerando, para ficar 9 dias com estoque, para ir para as beiras dos rios, fazer churrasco. É essa a realidade, gente. Não adianta a gente esconder. Entendeu? Para fazer festa, para unir com a família. O problema, hoje mesmo, até a secretária mesmo expôs na reunião, está nas famílias, a disseminação, a reunião e também nas aglomerações, como as praças, principalmente a Praça da Juventude, senhores. Eu tenho que falar aqui, senhores, lotada, cadê a fiscalização? Aí o comércio vai pagar, que é o que está acontecendo. A gente recebe mensagem diariamente, pedido de cesta básica, pedido de pagamento de água e luz, pedido de gás, de remédios. Então, senhores, ou nós, como mesmo o próprio Carlos Capelletti expôs, e a promotora, a gente faz um trabalho de sensibilização à comunidade,
Vacina, como a própria promotora falou, a cobrança em cima das vacinas, as medidas restritivas, com excesso, com eficácia. A prefeitura coloca os profissionais na rua, os fiscais. Foi o trabalho que o Odair falou que a prefeitura nunca deixou de fazer, ok. Mas a gente recebe a ligação que está tendo aglomeração, festa clandestina em tal lugar, a polícia só passa em frente. Então, senhores, não estou aqui julgando o trabalho, mas em algum lugar está a falha, e principalmente na consciência. Né? Então, é esse o meu... Por enquanto, segundo o que nós conversamos hoje, não foi... Agora, 4 horas, ia ter uma reunião com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Estado para definir o que será feito, mas, por informação de dentro da Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, juntamente com o MP, quer 30 dias de fechamento. Então, você imagina, Estado do Mato Grosso falido, povo passando fome e morrendo gente. Do mesmo jeito, porque aumentou os casos. Então, qual que é a justificativa? Então, senhores, se nós não nos unirmos, senhor presidente, com força dessa Casa de Leis, fiscalização, prefeitura e consciência das pessoas da nossa comunidade, nós não vamos cessar esse problema e nós vamos falir o município. Essa é a minha fala. Eu falo aqui com uma angústia de uma cidadã fora do papel de vereadora, como Daíse, como representante dessa Casa de Leis, pelas diversas mensagens que eu recebo dos munícipes, e os senhores, todos os senhores recebem também. Então, senhores, vamos nos unir, o que for possível, mídia, cartaz, não sei, nós temos que ver uma forma melhor para conscientizar o povo e cobrar o recurso, cobrar a vacina, cobrar as medidas restritivas. No mais, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós tivemos vários entes queridos, perdemos durante esses dias, inclusive o nosso prefeito aí esteve entre a beira da morte. Essa é a verdade, né? Porque passar por o que ele passou e ele viveu foi um milagre divino. Então, graças a Deus, já que ele está bem aqui no meio de nós, que nós tenhamos a consciência de nos unirmos. Hoje, quando eu falo de esperança, é da abertura do diálogo e da união para a gente cessar o problema. Não a gente vê direita, esquerda, rincha, problema, e sim a vida da população que estão esperando por leitos de UTI. No mais, a minha gratidão, desejo uma ótima semana a todos os cidadãos taporaenses. Muito obrigado. Vereador Cleomar. Também quero usar a palavra livre, inicialmente cumprimentar os nobres vereadores, aos funcionários dessa Casa de Lei, aqui nos visitando hoje nessa sessão a Marta do Correio, Beto, Stachim, e a todos que nos acompanham por esse canal de comunicação no Facebook. Dizer, inicialmente, que, Daíse, quando nós iniciamos, tinha 9 pessoas, na sua fala chegou ao ponto de ter 53 pessoas presentes. Então, a gente trabalha para a população, a gente deve esclarecimento para a população. Os nossos trabalhos sempre, eu privei pela questão da transparência. Então, quando a gente for definir qualquer coisa que seja mudança de horário, com relação aos nossos trabalhos, nós temos que pensar na população. Não pensar na particularidade de cada um vereador aqui. Porque quando nós colocamos a sessão no horário de trabalho, a gente não está pensando em população. Qual é o funcionário, qual é o servidor público que vai poder, no seu trabalho, poder ficar vendo o Facebook e acompanhar por lá a sessão? Não tem. Se a gente for pensar em transparência, senhores, vocês me desculpem. Ah, porque 7 horas eu não posso vir. Você não pode vir e fazer o quê? E a população? Entenda, é simples.
Horário de serviço, tanto o trabalhador comum, como o produtor também, que às vezes está lá no campo. É difícil para ele assistir e saber o que se passa aqui nessa Casa de Lei. Mas, se a gente pensar na população, é colocar um horário que a gente está colocando à disposição da população. Eu gosto da transparência. E vou privar sempre pela transparência. Por isso que o meu pedido quanto ao presidente dessa casa foi que colocasse resolução, enquanto durar o decreto estadual, que a gente não pode abrir às 19 horas, para não dar mau exemplo para a sociedade, mas eu gostaria que as sessões fossem no intervalo próximo das 5 horas, das 17 horas, para que as pessoas saíssem do serviço, chegassem em casa e pudessem acompanhar o trabalho dessa casa. Porque aqui essa casa não tem nada a esconder. Essa casa aqui é uma casa transparente. E o nosso trabalho, ele, cada vez mais, ele tem que repercutir ao ponto que o cidadão itapuraense possa acompanhar os nossos trabalhos aqui. E nos cobrar, e nos ajudar a administrar esse município. Dito isso, senhores, tem um projeto aqui que muda a sessão para 7 horas e 30 minutos da manhã. Eu quero ver se vai ter o mesmo número de acompanhamento lá no Facebook. Já chegamos a ter mais de quase 300 pessoas acompanhando a sessão dessa casa. Quase 300. Mas tudo bem, democracia, não vamos confundir democracia com falta de transparência também. Bom, dito isso, o outro tema que eu quero falar, Daís, você falou bem, nós estamos vivendo um momento difícil aqui, no nosso município, um momento que vidas foram tiradas, se eu não me engano, 17 ou 19 vidas já, pelos números, né? Entre 17 e 19, salvo engano. Pessoas que perderam a mãe, o irmão. Uma senhora que morreu agora nos últimos dias também, com 39 anos. Eu vejo um monte de gente criticando essa senhora, criticando. A verdade que a doutora falou ali, que senão eu não ia saber, é que não tinha UTI para ela. Não tinha UTI. Então é muito mais fácil jogar pedra, né, Gobi? Como nós vimos lá, aquele videozinho que você colocou. É fácil jogar pedra numa situação como essa. É muito mais fácil apontar os erros do que os acertos. Senhores, em 2020, o comitê, Aelton, acertou muito mais do que errou. Só que foi um trabalho incisivo da parte da Secretaria de Saúde, sendo até chato, e nós lá tentando defender e defendendo o comércio para reabrir. Encontramos forma com aquele plano de trabalho e reabrimos o comércio, as igrejas. A verdade, senhores, a verdade hoje é que veio as eleições e os prefeitos que se elegeram, estou falando os prefeitos que se elegeram, não se preocuparam com o Covid. Não se preocuparam. Em nosso município especial, da mesma forma. Não posso dizer o contrário. Pelo contrário ainda, dizendo, o prefeito não usava máscara e queria que todo mundo não usasse. Fosse contra a recomendação da saúde. Para vocês verem o tamanho da situação. A verdade é que não se programou em licitação na compra de medicamento para a população, não se programou na questão pessoal para trabalhar nos hospitais, fez um seletivo, mas esse seletivo não previa também o aumento dos casos do Covid, e o Covid foi tratado segundo o plano em município de Itapurá. Não só aqui, não dá para usar só aqui como referência, se a gente for olhar em todo o nosso estado e todo o país, praticamente falando. Não bastando isso, senhores, iniciou o ano letivo, parabéns, tem que funcionar o comércio, tem que voltar as igrejas, tem que voltar também as escolas. Só que funcionar da forma correta, senhores vereadores, precisa investimento. E aqui eu provo para os senhores que o Covid, a pandemia em nosso município, ficou em segundo ou terceiro plano. Eu provo para vocês. Foi deixado quase 17 milhões em caixa, entre vinculados, contas vinculadas e livre. Livre
aproximadamente 8 milhões, senhores, que nos acompanham pelo esse canal de comunicação. 8 milhões está no caixa da prefeitura, senhores vereadores. Hoje nós temos 8 milhões no caixa da prefeitura. Está pensando em quê? Investimento, obra. Daí fala uma coisa que a defesa que os deputados hoje defendem e que eu sempre defendi. Para mim, o maior investimento que pode ter na cidade, maior investimento que o gestor possa fazer na sua gestão, é investir nas pessoas. É o momento da gente cuidar das nossas pessoas aqui no nosso município. É o momento, gente, da gente investir na saúde. A saúde é a principal pasta que se deve pensar em investimento nesse momento. Do que vai adiantar deixar 8 milhões em caixa e deixar a nossa saúde padecer? Deixar, hoje igual está no hospital, tem 14 técnicos de enfermagem. Desses 14, 7 pegaram Covid. E 7 tiveram que aguentar o barco. Senhores, você acha que é fácil para um servidor que está trabalhando com uma carga dessa? Uma jornada desumana. Esse servidor, se ele não pegar Covid, esses outros vão ter problema psicológico. Vão ter problema na família. Porque estão vivendo literalmente dentro do hospital. Estão vivendo ali dentro do hospital. E nós com 8 milhões em caixa. Vamos ver uma forma, seja pelo seletivo, se não der, já chamou todo mundo, não tem. Vamos ver com o Ministério Público fazer um TAC, decretar estado de emergência e contratar através de situações de emergência. Com 8 milhões, nós vamos deixar a nossa população, Ailton, ficar sem medicamento? Num momento tão difícil igual esse? Não dá para aceitar. Não dá. Não é fazer oposição por oposição, senhores. É o uso da razão. Começou o ano letivo. Esse vereador, junto com a vereadora Daís, esteve nas escolas visitando. Nós vimos que tinha coisa errada lá no início, Daís. Né? Lá no início. Fiz um documento, fiz apontamento de todos os erros. Diz que não tinha distanciamento, que tinha falha, tinha um monte de coisa errada. Protocolei para o prefeito e para todos. Repito e não vou cansar de dizer aqui. Protocolei e fiz meu papel. Não só isso, todo mês eu peço para a secretária e todos os diretores o número de pessoas positivadas nas escolas. Profissionais de educação e alunos. Estou acompanhando desde o início do ano letivo. Não com o objetivo de parar o ano letivo, mas com o objetivo de trazer segurança para o processo. Para que as escolas não sejam uma contribuidora para o aumento de casos. Para que lá na escola os alunos tenham segurança e os professores e os trabalhadores da educação tenham segurança em desenvolver os seus trabalhos e desenvolver também o conhecimento. Da mesma forma, o comércio tem que ter. Tem que ter, porque senão, do contrário, vai ter que parar e nós não defendemos parar. Só que para continuar com segurança custa caro, tem que fazer investimento. E até o momento a gente não tem visto, do ponto de vista dessa gestão, a necessidade de investir, principalmente na pasta da saúde. Nós temos e devemos fazer com urgência. Não era nem para ter esperado o prefeito voltar. O Odair já era para ter feito um projeto do auxílio emergencial para aqueles trabalhadores que estão lá trabalhando. Nós já fizemos reunião, até quando nós vamos levar e prolongar isso? Ou vamos deixar os 8 milhões em conta mofar, mas não vamos dar um incentivo para aqueles que estão na linha de frente, os nossos guerreiros da saúde. Senhores, se continuar desse jeito, eles não vão aguentar. O prefeito hoje falou, mas para que contratar mais gente? Para colocar em ambulância e mandar para Sorriso? Não. Eles têm um papel fundamental. Eles que estão salvando vidas. Eles que estão ajudando nessa luta contra o Covid. Vamos ter coragem, tem hora, de reunir aqui, tomar uma decisão e cobrar do prefeito a atitude. Porque enquanto a gente estiver aceitando
aquilo que o prefeito dita a regra para a gente, vai ser complicado. A população vai padecer. E vocês não vão dar conta de comprar remédio para a população. Vereador Eliseu, presidente. 10 minutos. Retirou. Passa a mesa para o meu visto. Quero cumprimentar mais uma vez meus colegas e amigos vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, Marta, Beto, e os que estão em casa nos assistindo. Quero dar boas-vindas ao nosso prefeito, né, depois de ter passado pelo momento difícil do Covid. Graças a Deus está recuperado. Inclusive, hoje já voltou aos trabalhos, né, mesmo fraco, mas já estava presente numa reunião que teve sobre a saúde hoje cedo. Quero aqui, senhores vereadores, e a nossa população tapuraense, dizer que nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde o Covid está em alta, e muitas pessoas têm que se conscientizar mais. Recebi várias ligações do comércio, aonde, das vezes, pessoas positivadas, até inclusive um funcionário público que estava positivado, veio fazer compra no comércio, e depois que tinha feito a compra, ainda teve a coragem de falar que estava positivado. Então, gente, não adianta nada o poder público fazer de tudo se as pessoas não tiver consciência do que está fazendo. Elas estão brincando com a própria saúde, com a vida dela e com a vida das pessoas que estão em volta dela. Todas as pessoas que pegam o Covid, ele tem uma quarentena a ser respeitada. Então, gente, temos que se conscientizar. Estamos fazendo de tudo para poder segurar o comércio aberto, para poder segurar as escolas abertas, mas as pessoas têm que fazer a parte delas também. Porque senão fica complicado, né? Porque muitas das pessoas parece que não estão vendo o grande perigo que elas estão correndo e pondo a outras pessoas também. Então, povo tapuraense, por favor, vamos se conscientizar, vamos se cuidar. Ao ser positivado, até mesmo ao lado da sua família tem que ter a quarentena, porque senão nós estamos vendo aqui que as próprias famílias estão se contaminando em massa, por não se cuidarem, porque essa doença está mais forte e um está passando para o outro. Então, temos de ter conscientização. Quanto a esse decreto que o governo está tentando fazer aí desse feriadão de 9 dias, eu faço parte dos presidentes das câmaras da região aqui do Nortão, e todos nós se manifestamos contra. Somos desfavoráveis a esse feriadão aí, porque sabemos, todos nós sabemos, que se isso acontecer, não vai trazer melhora em nada, só vai piorar as coisas. Então, o nosso manifesto foi contra, e espero que o governo não vá fazer esse feriadão aí, que eu acho um absurdo. Estava conversando com o prefeito e pedindo para ele da compra das vacinas para o nosso município. E ele me relatou que já tinha autorizado, através do consórcio Telespires, a compra de 4.000 vacinas aqui para Itapurá, e que se o Ministério da Saúde autorizar a compra para os municípios, nosso município está pronto para comprar essa vacina, para trazer para vacinar a população de um certo média idade para cima, para ser protegida. Então, isso é uma notícia que a gente tem que estar trazendo ao conhecimento da população, né, porque muitas vezes só fala que não está se fazendo nada.
Mas o que pode ser feito tem que ser feito. Então, se a vacina for autorizada a ser comprada, vai ser comprada para ser vacinado a maioria das pessoas de idade de risco. Também queria dizer sobre o horário da sessão. O horário da sessão, quando nós fizemos a pauta da sessão, eu fiz para 7 horas da noite. O que está acontecendo é que teve esses 2 decretos do governo e que teve essas mudanças de horário. Mas o nosso horário vai ser sempre à noite. Eu não sei porquê, nos outros anos para trás, a sessão era de manhã. Sempre foi. Então, eu não estou querendo mudar para de manhã ou para de tarde. O nosso horário está pré-determinado à noite. No que terminar esse decreto aí, o nosso horário normal vai ser durante a noite. Então, houve alguns pequenos mudanças aí, foi só perante esse decreto. Essas 4 sessões, que eu acredito que se não haver um novo decreto, a partir do começo de abril já volta para 7 horas da noite, aonde todo mundo pode nós acompanhar, estar assistindo, porque é o que a gente quer. Foi isso que foi pré-determinado quando montemos as nossas sessões. Nosso horário é 7 horas da noite. Então, nós estamos vivendo um momento agora houve mudança por causa do decreto. Mas as nossas sessões vai ser à noite, como sempre foi iniciado. O que eu tinha para falar era isso. Obrigado. Inscrição para o uso da palavra livre. Vereador Daíse. Palavra livre. Não? Cleomar? Cobe? Diego? Daíse em tempo? Márcio? John? Leandro? Ok, senhor presidente. Debate da ata da sessão anterior. Em votação. Quem for contra, se manifeste em pé. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 011-2021. Requerimento 011-2021, autor mesa da Câmara, conforme prevê o artigo 43 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Requeiro a mesa da Casa de Leis ouvido soberano plenário. Urgência especial e votação única ao projeto de lei Resolução 005-2021, dispensando a tramitação regimental normal. Nesse termo, pede deferimento justificativo oral em plenário. Câmara Municipal Itaporá, 19 dias do mês de março de 2021. Em debate. Essa urgência desse requerimento é em votação a essa resolução 05/2021, para que seja as próximas sessões já aprovada de imediato. E tá a resolução posterior aqui. Peço a aprovação dos demais. Continue em debate. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, manifeste em pé. Esse é o... Tá, deixa... Eu gostaria de manifestar meu voto. O requerimento. É o requerimento. Então tá. É o requerimento, sim. Aprovado. Não, decidiu, é requerimento. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei da resolução 05-2021. Projeto de lei de resolução 05/2021, de 19 de março de 2021. Autores: Elton Antônio Figueiredo, Helder Gobi, Eliseu Francisco de Oliveira, Leandro Friso, Jonatas Ramos Medeiros, Diego Rafael Grandene e Márcio de Araújo Macedo. Súmula: altera a resolução 103/2021,
no que se refere ao horário das sessões ordinárias e das outras providências. Artigo 1º, fica alterado o horário das sessões ordinárias estabelecidas na Resolução 103 de 2021, passando a ser realizadas às 7h30, conforme restrição de funcionamento disposta no Decreto Estadual 836 de 2021, alterado pelo Decreto 861 de 15 de março de 2021. Parágrafo 1º. A mudança do horário das sessões terá vigência conforme o Decreto Estadual 836 de 2021, podendo ser prorrogado e prazo de acordo com o novo Decreto Estadual. Parágrafo 2º. Durante as sessões de audiências públicas e reuniões da Câmara de Itapurá, serão permitidos no máximo 30% da capacidade máxima no local observados os limites de horários definidos nos parágrafos 3º do artigo 2º do Decreto Estadual 836 de 2021. Artigo 2º. Com o término das medidas de restrições de horários de funcionamento contidos no Decreto Estadual ou Municipal como medidas de prevenção e contenção ao contágio do Covid-19, será retomadas as sessões ordinárias no horário estabelecido na Resolução 103 de 2021. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Itapurá, Estado do Mato Grosso, aos 19 dias do mês de março de 2021. Em debate. Bom, senhores vereadores, o presidente da casa, o vereador Eliseu, colocou muito bem, o horário da sessão da Câmara é às 19 horas, resolução aprovada desde o início, segundo o calendário dessa casa, que nós aprovamos lá no início. Mas desde o decreto para cá, a gente também aprovou uma resolução, por isso que o horário está sendo às 4 horas da tarde. Na minha concepção, eu acho que poderia ser até mais tarde, 16h30, 17 horas, com pauta mais curtas, para que a sessão acabe antes das 19 horas, com o objetivo de tornar transparente o nosso trabalho e fazer com que a população itapuraense possa acompanhar os nossos trabalhos. Acompanhar de forma instantânea, porque depois que passa a sessão fica gravado. Só que tem muita gente que gosta de acompanhar de forma instantânea para participar. Como nós chegamos a ver aqui, por exemplo, em torno de 94 pessoas participando agora. 94 pessoas participaram. Se essas 94 pessoas estivessem aqui, enchia a Câmara quase. Então, queira ou não, torna-se transparente. Eu não posso pensar enquanto vereador só em mim, na minha pessoa. O vereador Eliseu colocou que antes foi de manhã. Muito bem, Eliseu, foi de manhã porque alguns vereadores solicitaram, mas também a gente tem que usar aqui, que sempre usar de manobra para atingir algum vereador. E usava dessa manobra para atingir um vereador na época. Mas para não fazer a publicação e a transparência para a população. Então, o que a gente nunca pode colocar como prioridade aqui é a prioridade do vereador, e sim a transparência. Ver qual que é o objetivo dessa Casa de Lei. É ser transparente? Nós queremos a participação da população? Que governo que não gosta da participação da população? Eu tenho visto ao contrário aqui. Parece que quando essa casa enche, incomoda alguns. Quem se incomoda com a população é porque não está fazendo nada, ou não tem objetivo de fazer as coisas certas, que não é o caso dessa Casa de Lei. Aqui todo mundo age com transparência, né? Então a gente não tem por que temer isso. Agora, tem sim algumas coisas que talvez aos olhos da população não é bom, que são os projetos polêmicos, que a população está participando. De uma coisa eu digo para os senhores, eu não sei como vai ser minha carreira política na próxima, mas de uma coisa eu já saio daqui satisfeito, de estar politizando a população de Itapurá. Comecei ali, com o meu celular, fazendo live, e hoje nós temos um equipamento de primeira. Parabéns mais uma vez, Aelton, presidente na época. E todo esse equipamento que nós gastamos aqui, em torno de 70 mil, acredito 60 mil, é para que a população tenha acesso aos nossos trabalhos. Então eu defendo isso. Quando eu coloco 7h30 da manhã,
Eu estou limitando. E tem muita gente que também acorda bem mais tarde também, vamos ser sinceros. Então, eu estou limitando. Está deixando de transmitir? Não está, mas está limitando. Então, é só isso que eu queria fazer esclarecimento. Se for de madrugada, eu vou estar aqui na sessão. Não importa a hora, mas a prioridade é a população. Muito bem exclamado, vereador. Nós sugerimos, por um consenso da maioria dos vereadores aqui, de fazer de manhã, ouvindo também os vereadores. Eu tenho certeza que cada vereador também está ouvindo suas bases, e também esse canal de acesso para a população, além de não ser ao vivo, mais ao vivo, também ele fica gravado posteriormente. Se algum não ter tempo de estar nesse mesmo horário, ou 4 horas da tarde, ou à noite, ou 7 horas da manhã, ou, como você falou, 4 horas da manhã, ele pode acessar, mas a maioria das pessoas também querem participar ativamente ao vivo. Vai restringir? Pode até restringir algumas pessoas, mas como nós estamos falando, isso aqui é só no momento de Covid, é só um curto período. Então, esse curto período aí, eu vejo que, respeitando o que a maioria pediu, o que a maioria assinou nesse projeto de resolução, foi se chegado a um horário que ficaria contente de todos. Posso estar enganado. Vírgula, né? A maioria, o mesmo horário que foi decidido 4 horas da tarde, não foi decidido entre todos. Então vamos respeitar. Sim, não, mas entendeu? Só por isso. Todos, só por isso. A maioria, excesso 1 ou 2, mas esse de 4 horas da tarde, a maioria dos vereadores que não ficou sabendo. Então, assim, respeitando o horário, pedindo para todos, por isso que nós colocamos o nome da maioria aqui, ó. Aqui está Elton, Helder Gobi, Eliseu, Leandro Friso, Jonathan Medeiros, Diego Felgrendene e Márcio de Araújo. Conversado com todos sobre esse horário. Em momento algum nós questionamos o horário de 4 horas da tarde, que nós não fomos comunicados. Justamente isso, respeitando-se a democracia, respeitando-se todos os vereadores desta casa. Só queria deixar relatado isso. Tá, continuando e contribuindo. Vai falar, Diego, primeiro? Pode falar. Tá, então, olha só, Elton. Primeiramente, mesmo que uma pessoa apresente o projeto de resolução, você votou nele, todos votaram, que estavam presentes. Todos que estavam presentes. Ao contrário que você está dizendo que todos participaram. E outra coisa, pode ser até de madrugada, entendeu? Pode ser até de madrugada. O único questionamento que eu faço aqui é justamente o acesso à população. É só esse. É esse o questionamento. Não, tranquilo. Agora, eu gostaria de perguntar, você disse que os vereadores ouviram suas bases? Não. Cada vereador tem suas bases. Então, se é um horário que o vereador pediu, é o que nós temos que respeitar. Nós estamos respeitando a base ou a vontade do vereador? Não sei, fica de cada um, Cleomar. Eu não posso falar por eles, eu falo por mim. Eu não posso falar por cada vereador. Se o vereador achou esse horário seria um horário ideal, é o vereador que está decidindo. Entendi. Eu estou escutando minha base. Também, as pessoas pediram para mim, quando eu estou falando, inclusive aqui participando agora. Por isso que nós no Facebook, as pessoas participando e falando. Vereador, em momento algum nós não queremos 4 horas da tarde, em momento algum. Nós só estamos respeitando o pedido dos vereadores de ser 7h30 da manhã. Tranquilo. Da mesma forma que eu votei a favor 4 horas da tarde, sem ser comunicado. Entendeu? Nós estamos aqui para qualquer horário. Nós somos eleitos pela população para representar a população. Nós não temos horário de trabalho aqui, mas tem vereadores que trabalham das 7 da manhã às 7, meia-noite, 2 horas, 3 horas da manhã. A maioria faz isso, para defender a população. Agora, só entramos com esse projeto de resolução, respeitando um pedido da maioria dos vereadores. Aí fica a critério de cada um votar. E depois tem 2, 3 sessões, ou se continuar o decreto do governador. O nosso presidente foi bem categórico. Nós já aprovamos o projeto de resolução nas primeiras sessões, estabelecendo os dias e os horários das sessões. E eu respeito, vereador. E nós vamos continuar, como o presidente falou, às 7h30 da noite, não tendo mais decretos. Agora, nós fizemos uma consulta e todos acharam esse horário, mas fica a critério. Em momento algum também eu questionei 4 horas da tarde, fique bem claro. Tanto é que votei até a favor do projeto de resolução anterior. Senhor presidente, só queria colocar aqui que eu acho uma falta
A gente vai na tribuna, a gente fala do Covid, a gente fala para as pessoas ter conscientização e a gente discutindo por causa de um horário de sessão aqui. Eu acho que é uma discussão sem fundamento discutir por isso, até porque a população, se não conseguir assistir pelo canal do Facebook, a população pode se fazer presente, como tem a Marta aqui hoje, como o Beto está todas as segundas-feiras, desde que tenha 30%, que é pelo decreto, 30% das pessoas podem. Então, assim, se as pessoas não conseguirem assistir às 5h30 da tarde, às 7h30 da manhã, pelo Facebook, e elas se puderem fazer presente aqui, elas podem vir aqui assistir aqui. Então, assim, eu lembro que na gestão passada, não sei quem foram os vereadores que votaram, e para mim não, mas eu lembro, o Eliseu falou muito bem, que a sessão era às 7h30 da manhã. Sempre foi. Então, assim, eu acho que para a população, o melhor é realmente 7h30 da noite, 7h da noite, 19. Mas, assim, devido a esse decreto, eu acho, assim, que a gente não precisa ficar aqui discutindo horário, gente. A gente tem coisa mais importante para discutir, inclusive sobre a saúde do município, sobre medicamentos que estavam faltando. A gente aprovou na sessão passada sobre um orçamento para que a prefeitura, a Secretaria de Saúde pudesse comprar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais objetivo e não ficar discutindo coisa aqui que principalmente o horário de sessão, sinceramente. Senhor presidente, contribuindo para o debate, e é lógico, para o enriquecimento da transparência, mais uma vez, talvez o nobre vereador Diego, talvez ele acha não importante a questão de dar opção de ouvir a população. Talvez ele acha de forma pejorativa, desnecessário, mas eu insisto. Ele colocou uma condição, é lógico. 7h da manhã, qual é o trabalhador que vai vir aqui? Qual é o servidor público que vai vir aqui? Qual é o produtor que vai vir aqui? Se estiver no tempo da colheita. Agora, nobre vereador, o senhor é um dos que pediu 7h, né? Talvez se eu tenha uma dificuldade para estar aqui 4 horas, né? Talvez o senhor tenha uma dificuldade. O senhor mesmo colocou que esse horário é ruim. Eu só queria perguntar, o senhor está ouvindo a sua base também? O senhor está tomando essa decisão no base da sua vontade? Porque o que eu defendo aqui é justamente isso. Qual o trabalhador que vai vir aqui 7h30 da manhã? Ele vai sair do serviço dele para vir aqui? Justificou? Ailton, somente em período do decreto, sim. Só que o período do decreto nós já estamos sofrendo demais. Então, senhores, fazer a sessão a partir das 17h curta, até 10 para as 19 é o suficiente. Nós vamos ver que essa sessão aqui vai acabar antes de 2 horas. Se for o caso, nós deixamos de usar a tribuna. E outra coisa, nós aprovamos orçamento, sim, dotação orçamentária para a questão do gasto do remédio do Covid, mas continua faltando, nobre vereador. Então é relevante tudo que se debate. Talvez não é o que vocês gostariam de ouvir, mas é o que eu tenho para falar. Eu coloco em votação o projeto da resolução. Número 05-2021. Quem for contra, se manifesta em pé. Quem for favorável, permaneça como está. Vereador? Um voto contrário. Leitura do projeto de lei ordinário número 04-2021. Projeto de Lei 004/2021, de 12 de março de 2021. Súmula. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando na forma de lei federal número 14.113, de 15 de dezembro de 2020. Artigo 1º.
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Itapurá, CACS, Fundeb, criado nos termos da Lei 03, de 13 de abril de 2020, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamenta na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Fica reestruturado de acordo com a disposição desta lei. Artigo 2º, o CACS, Fundeb, tem por finalidade proceder ao acompanhamento, ao controle social sobre a distribuição e transferência de aplicação dos recursos do fundo com organização e ação independente em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, competindo-lhe, primeiro, elaborar parecer sobre as prestações de contas conforme previsto no parágrafo único do artigo 31º da Lei Federal número 14.113 de 2020. Segundo, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. Terceiro, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNAT, e de Programa de Apoio ao Sistema de Ensino de Atendimento da Educação de Jovens e Adultos, PEGA. Quarto, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do governo federal em andamento do município. Quinto, receber e analisar as prestações de contas referentes ao programa referido nos incisos 3º e 4º do capítulo deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos, encaminhando ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Sexto, encaminhar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos passados ou retidos na conta do fundo. Sétimo, atualizar o regimento interno, observando o disposto dessa lei. Muito grande. Artigo 3º, o CSE-Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Segundo, convocar por decisão de maioria dos seus membros e secretário municipal da educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade ou nunca estar de acordo entre o prazo não superior a 30 dias. Terceiro, Marildo, está muito apagado aqui, está difícil de ler. Requisitar ao Poder Executivo cópia da documentação com prazo para fornecimento não superior a 20 dias, referente a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. B. Falta de pagamento dos profissionais da educação com discriminação dos servidores com efetivo exercício da educação básica e da indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento que se encontrem vinculados. C. Convênios, parcerias com a instituição comunitária, profissional ou filantrópica sem fins lucrativos. D. Outras informações necessárias no desempenho de suas funções. Quarto, realizar visitas para verificar em loco, entre outras questões pertinentes. A. Desenvolvimento regular de obras e serviços regularizados pelas instituições escolares com recursos do fundo. B. A adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização de benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para este fim.
Artigo 4º. A fiscalização de controle do cumprimento do disposto do artigo 212-A da Constituição Federal nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercícios do CACS Fundeb. Artigo 5º. O CACS Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 dias antes do vencimento do prazo da apresentação da prestação de contas do Poder Executivo ao Tribunal de Contas do município, que deve ocorrer de 31 de março de cada exercício. Artigo 6º. O CSCA Fundeb será constituído por membros titulares da seguinte conformidade: a. 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal da Educação. B. 1 representante dos professores da educação básica do município. C. 1 representante dos diretores das escolas públicas do município. D. 1 representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas do município. E 2 representantes dos pais responsáveis dos alunos da educação básica municipal do município. 2. F. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundárias. G. 1 representante do Conselho Municipal de Educação, CME. H. 1 representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares. I. 2 representantes da organização da sociedade civil. J. Membros suplentes para cada membro titular será nomeado suplentes representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, previstos em seus afastamentos definitivos, ocorrido entre o fim do mandato. Parágrafo 1º. Para fins de representação referida na linha 1, o inciso 1º do capítulo deste artigo, as organizações sociais civil deverão atender às seguintes condições: 1. Ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos nos termos dessa Lei Federal 3.019, de 31 de julho de 2014. 2. Desenvolver atividades direcionadas ao município de Itapurá. 3. Estar com funcionamento há no mínimo 1 ano desta publicação do edital. 4. Desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. 5º. Não figurar como beneficiário de recursos fiscalizados pelo CACS Fundeb ou como contratada pela administração a título oneroso. Parágrafo 2º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da linha 1ª do inciso 1º do artigo do capítulo deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 7º. Ficam impedidos de integrar o CACS Fundeb: primeiro, prefeito e vice-prefeito, e os secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes sanguíneos ou fim até o terceiro grau. Segundo, o tesoureiro, contador ou funcionário da empresa de assessoria ou consultoria que representa os serviços relacionados à administração e ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes sanguíneos, afins e afins. D. O capítulo deste artigo até o terceiro grau. Terceiro, estudantes e não sejam emancipados. 4º, responsáveis por alunos representantes da sociedade civil que exerçam cargo funções públicas de livre nomeação e exoneração no ato dos órgãos do Poder Executivo. B. Que prestem serviço a terceiros no âmbito do Poder Executivo. 8º, os membros do CACS Fundeb, observados os impedimentos previstos no artigo 7º desta lei, serão indicados na seguinte conformidade: primeiro, pelo prefeito quando se trata de representantes do Poder Executivo. Segundo, conselhos da escola por meio de processo seletivo organizado
para esse fim, no caso de representantes dos estudantes e dos responsáveis dos alunos. Terceiro, pelas atividades sindicais das respectivas categorias, quando se tratar dos representantes dos diretores das escolas, professores e servidores administrativos. Quarto, pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo seletivo, amplamente divulgado e observadas as condições previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º desta lei, quando se tratar da organização da sociedade civil, se necessário do segmento dos estudantes para seus responsáveis. O sítio da internet contendo informações atualizadas para a composição e o funcionário do CSA Fundeb terá continuidade com a inclusão, primeiro, dos normas do Conselho e das atividades ou segmento que representam, do correio eletrônico ou outro canal de contrato direto ao Conselho, das atas das reuniões, dos relatórios e pareceres, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 8º. Cabe ao Poder Executivo, com visita e execução plena das competências CACS Fundeb, assegurar infraestrutura, condições materiais, equipamentos adequados e local para a realização das reuniões. Segundo, pode-se apoiar para secretariar, em especial, as reuniões do colegiado. O regimento interno do CACS Fundeb deverá ser aprovado no prazo máximo de 30 dias após a posse dos membros. Artigo 9º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a lei número 679, de 3 de abril de 2007. Gabinete do Prefeito Municipal, exercício Itapurá, Estado do Mato Grosso, aos 12 dias do mês de março do ano de 2021. Prefeito Odair César Nunes. Leitura do parecer das comissões de Justiça e Redação e de Saúde e Educação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 3 votos favoráveis, presidente e relator Jonatas Ramos Medeiros, secretário Diego Rafael Grendene e membro Helder Gobi. Parecer da Comissão de Saúde e Educação, também 3 votos favoráveis, presidente Leandro Friso, secretário Daís Martins de Souza e membro Márcio Araújo de Macedo. Em debate. Senhores vereadores, as alterações que vêm em relação, presta o projeto aqui também depois, Leandro, em relação à questão, só para mim, só ver o titular aqui, né, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, né, que é o Fundeb. Então, a necessidade dessa reestruturação se faz devido à alteração da lei. O Fundeb ele tinha validade até o ano 2020, e 2021 ele precisava de uma nova aprovação. É um recurso que deu muito certo no sentido do financiamento da educação no Brasil, e todos os avanços que nós tivemos na educação, inclusive a valorização dos profissionais da educação, se dá a partir desse importante financiamento. É importante colocar aqui a previsão. Nós sabemos que há uma previsão na mudança de lei de mais investimento por parte do governo federal com relação aos municípios e aos estados, saindo de 10% para 23% na casa de investimento. Agora, é meio contraditório esse projeto que foi votado lá no Congresso, porque como que nós vamos prever até 2026, se eu não me engano, esse aumento? Como que nós vamos garantir esse aumento, sendo que nós tiramos como fonte de arrecadação para o financiamento do Fundeb a Lei Candir, por exemplo? Então, senhores, eu fico preocupado, não sei como que o governo federal vai lidar com essa situação. Nós tivemos grandes percas de arrecadação, que era fonte de receita do Fundeb, mas, por outro lado, o governo tem um compromisso de fazer maior investimento com relação aos Fundeb. Eu não sei como que isso vai acontecer na prática, sabe? Estou, assim, ansioso para ver, mas meio preocupado também. Porque até aqui, o que se prevê aí, né, em tese, na teoria, está bonito, mas na prática eu quero ver como é que isso vai se dar. Né, o que a gente está vendo é
um governo que pretende congelar salário de todos os servidores, né, durante 15 anos, enquanto a inflação todo ano vai comendo parte desse salário. O Correio mesmo, que a Marta está aqui, a gente já sabe que, né, a situação é precária, e o que o governo tem para o Correio, para os trabalhadores do Correio, não é coisa boa, é privatização. Mas tudo bem, né? A gente tem que aprovar o Conselho para seguir as instruções, as normativas, para que a gente possa receber os recursos aqui de forma eficiente e correta também, depois da fiscalização desses recursos. Eu quero até acompanhar o recurso do Fundeb esse ano, de perto, para saber se isso já resulta em melhoria. Nós sabemos que o prefeito tem alegado um monte de consideração, que antes, no governo dele, quando ele era prefeito no passado, ele pagava folha, pagava tudo que esse Fundeb, ainda sobrava dinheiro. É bem verdade. Só que de lá para cá já foi anos e anos, e lembrando que na época dele, servidor, né, nem mal tinha plano de carreira, ele tirou. Então, todas as prefeituras hoje usam 100% do Fundeb, praticamente quase todas as prefeituras usam Fundeb 100%, e se o prefeito não tiver que investir mais um pouquinho, no mínimo mais 5%, ele não gasta o mínimo constitucional, que a lei obriga ele, que é 25% na educação. Primeira votação do projeto de lei ordinária número 04/2021. Quem for contra, se manifeste em pé. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Leitura das indicações 027, 028, 029 e 030, 2021. Indicação 027, 2021, autor Diego Rafael Grendene, indica ao seletivo senhor Carlos Alberto Capelete, prefeito municipal de Itapurá, a necessidade de municipalizar a estrada no distrito de Novo Eldorado, perfazendo um recurso de aproximadamente 5 quilômetros, passando pelas propriedades dos senhores Simon da Silva, Jair da Silva, Eleandro Mussi, entre outros. Justificativa, orar em plenário. Indicação 028-2021, autor Diego Rafael Grendene, indica ao seletivo senhor Carlos Alberto Capelete, prefeito municipal de Itapurá, a necessidade de realizar o lançamento, cobrança do IPTU 2021, apenas no segundo semestre deste ano, a partir do mês de setembro ou outubro de 2021. Justificativa, orar em plenário. Indicação 029-2021, autor Eliseu Francisco de Oliveira, Leandro Friso, Elton Antônio Figueiredo, Jonatas Ramos Medeiros, Clemar Eterno de Campos, Aís Martins de Souza, Diego Rafael Grendene e Márcio de Araújo Macedo. Indica ao seletivo senhor Carlos Alberto Capelete, prefeito municipal de Itapurá, a necessidade de destinar a área do município para a construção da delegacia de Polícia Judiciária e Civil e o batalhão da Polícia Militar, na sede do município de Itapurá, e viabilizar a construção junto ao governo do Estado. Justificativa, orar em plenário. Indicação 030-2021, autor Eliseu Francisco de Oliveira, Leandro Friso, Elton Antônio Figueiredo, Jonas Ramos Medeiros, Helder Gobi, Márcio de Araújo Macedo e Diego Rafael Grendene. Indica ao seletivo senhor Carlos Alberto Capelete, prefeito municipal de Itapurá, a necessidade de asfaltar o prolongamento da Avenida Romildo Antônio Picoloto até a Madeireira Pato Branco e a Estrada das Madeireiras da MT 338 até a Madeireira 7. Justificativa, orar em plenário, Câmara Municipal de Itapurá, 16 dias do mês de março de 2021. Em debate. Diego. Essa indicação sobre municipalizar uma estrada no distrito de Eldorado, um produtor rural me procurou, e o Simão da Silva, o Eliseu conhece a estrada, acho que o Gobi também conhece, e ele está com dificuldade para se fazer o georreferenciamento da área dele, porque aquela área não aquela estrada não é municipal. Então ele me procurou o secretário de obras também, a gente teve uma conversa e a melhor forma seria municipalizar a estrada e saindo aqui da Câmara para o prefeito logo após municipalizar ela. Na verdade, né, Diego, é uma vicinal, só não estava documentada, e daí como ele vai fazer um gel, tem que respeitar as faixas da vicinal. Justamente. A outra indicação do IPTU, eu falei na tribuna na sessão passada, aonde a gente tem uma arrecadação boa no município, aumentou comparado ao ano passado. Então, e devido ainda a ter mais recurso em caixa, eu acho que nada mais justo, tudo que a população está passando, os comerciantes estão passando,
esse sufoco aí de fecha, abre, não fecha, isso aí, e não só os comerciantes, mas sim a população também. Então, coloquei essa indicação aí para que o prefeito possa prorrogar, ainda não foi lançado o IPTU desse ano, mas que ele possa prorrogar para setembro ou outubro, e ainda as pessoas que tiver condição de pagar, que tenham um bom desconto, que tenham um desconto maior, seguindo dos requisitos, onde tem lixeiro, onde tem calçada, até onde tem área verde, como grama, que a gente sabe que a grama também consome água, automaticamente isso é menos água para o nosso buracão, nosso famoso buracão. Então, assim, que a prefeitura dê um bom desconto, e para as pessoas que não têm condição, que faça essa prorrogação aí para as pessoas que precisam. Essa indicação dos 2 vias de asfalto nas ruas ali que passa na frente da Plantar, vai até lá embaixo na serraria, e as das serrarias lá, a gente está fazendo porque a gente sabe que aquele pessoal sonha com esse asfalto há muitos anos. E a gente também sabe que às vezes alguns ou os outros prefeitos não fizeram porque ali aquela região não era legalizada, ali não tinha documento, não poderia ser nem urbana e nem industrial. E nós fizemos aquele projeto de lei no comecinho do ano e tornamos aquela região ali uma área industrial. Então hoje, tendo a documentação, a prefeitura pode estar executando esse asfaltamento naquelas 2 vias ali. Eu acredito que isso é um projeto que o prefeito tem e quer fazer, então a gente está fazendo essa indicação para que ele acelere esse processo, para poder fazer o asfalto para aquele povo que está ali sonhando há muitos anos com esse asfalto ali. Em relação à indicação, qual nós colocamos em nome de todos os vereadores, no sentido que a regional fez um questionamento para a delegacia se existia algum projeto ou uma intenção por parte do Legislativo e Executivo no sentido de fornecer terreno para o Estado de Mato Grosso, no sentido de construir tanto uma delegacia como no sentido de construir um quartel para a Polícia Militar. É interessante observar que essa indicação e o prefeito tendo essas áreas, destinando essas áreas, é só uma forma, de repente, do Estado, de repente, começar com uma medida no futuro aí, como ele está com bastante dinheiro em caixa de arrecadação aí, quem sabe lança um projeto aí e, de repente, onde tiver terreno vai ser beneficiado. Então, é uma maneira só da gente garantir. Ao mesmo tempo, senhores vereadores, eu queria aproveitar para dizer que as minhas indicações vai ser no futuro da saúde. Eu acho que o maior investimento é saúde. Mas, de forma adiantada e de forma verbal, eu gostaria já de pedir o apoio de todos os vereadores. Lucas acabou de implantar, todos os municípios estão implantando. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande de contingente policial. Inclusive, Diego, lá em Eldorado, a Polícia Militar está indo lá de manhã e à tarde. Ontem eu estive lá com eles lá. E o que acontece? Foi aprovado em Lucas agora o projeto de lei, um projeto de lei chamado Jornada Voluntária. O que é isso? Mediante a esse projeto de lei, essa autorização legislativa, e não sei se há necessidade de um convênio também com o Estado, mas em Lucas já foi aprovado e já vai colocar em ação. O que lá vai ser feito? E eu gostaria do apoio de vocês, porque assim, o policial na hora de folga dele, a prefeitura tem a disponibilização de pagar em hora voluntária para ele, o custo de 1 hora, em torno de 38 a 40 reais. E o que acontece, senhores? Pode ter aí por dia 2 ou 3 ou 4 policiais, todo dia, de repente, além desse trabalho que é feito no dia a dia. De repente, para acompanhamento dos distritos, acompanhamento da região de fazenda, sabe? Então, assim, desde já, eu já quero adiantar aqui, para dizer que é uma forma da gente poder estar trazendo mais segurança para o município de Itapurá. É lógico que esse projeto só vai para frente se os vereadores ver e entender que realmente ele merece, e depois a gente possa encaminhar ele aqui de forma modelo em anexo, em uma indicação no nome de todos para o prefeito, e também conversar com o prefeito, tá, da importância. Os municípios que implantar ele, esses policiais, na hora de folga, eles vão atuar naquilo que a prefeitura entende como prioridade de foco. Tá? Talvez é uma demanda de uma região,
da área rural, ou às vezes de um distrito. Então é bem interessante. Depois a gente vai trazer o modelinho, vou imprimir e deixar para cada um para que possa analisar. Eu coloco em votação as indicações 27, 28, 29 e 30. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, manifeste em pé. Aprovado por unanimidade. Uso da palavra livre conforme a inscrição. Vereadora Daíse, 3 minutos. Senhores, então eu só quero reforçar para todas as pessoas que estão nos perguntando em relação ao fechamento, nós estamos esperando a ordem, né, do governo do estado para que possa ser tomada alguma decisão dentro daquilo que for colocado em lei, em decreto, enfim, e nós temos que cumprir. Mas, mediante a toda essa conversa, só vou finalizar aqui. Mediante a toda essa conversa, pelo que a gente entende, grande parte dos prefeitos e dos deputados, eles estão resistentes a isso não vir a acontecer, esse fechamento aí dos 9 dias. Uma parte, vereadora. Sim. Só para deixar bem claro para toda a população, que nós, vereadores, enfim, todos os vereadores comunicaram aos seus deputados pedindo esse apoio, para que realmente não feche o comércio, que realmente dê mais espaço para o pessoal trabalhar, porque ficar 9 dias fechados, totalmente, é um lockdown total, e quem sofre muito com isso é toda a nossa população. Então, nós, vereadores, cobramos, inclusive o vereador Daís cobrou o seu deputado, nós cobramos o nosso deputado, e eles estão, nesse exato momento, decidindo essa situação com o governador. Obrigado pela parte. Eu até mostrei para o Cleomar, vai ser em votação amanhã cedo, às 10 horas da manhã, o projeto de decreto. Hoje não foi em pauta na Assembleia. Eu estava conversando com a secretária e deputada, ela me passou que é só amanhã. Obrigado, Gobi. Então, lembrando, senhores, que na próxima semana nós vamos celebrar aí a Semana Santa como católica, representante da Igreja Católica. É uma semana de suma importância, não só para os católicos, mas para todos aqueles cristãos que celebram essas datas. Então, as igrejas estão, graças a Deus, aqui no nosso município, não foi caso do município de Itapurá, mas está funcionando dentro das restrições, as igrejas evangélicas também, os comércios, né? Graças a Deus, por enquanto estamos ainda em funcionamento. Então o pedido de prevenção ele é redobrado. Hoje pela manhã foi muito discutido essa questão não só do Covid-19, mas hoje, se alguém passar por um derrame, por um acidente, por qualquer coisa e precisar de uma UTI, não vai ter como ser atendido. Então, o reforço mesmo é para que nós, enquanto líderes do povo e toda a linha de enfrentamento e a comunidade se unir nessa fase de prevenção mesmo. Em relação ao horário da sessão, eu fui eleita para cumprir tudo aquilo que está dentro regimentalmente dessa Casa de Leis, então eu faço de tudo para cumprir com a minha função de vereadora. Se a sessão for às 7, eu estarei aqui. Se a sessão for meio-dia, eu estarei aqui. Se a sessão for 9 horas da noite, eu estarei aqui, que é o meu trabalho, a minha função. Mas eu quero dizer aos senhores, presidente, só vou expor aqui a minha opinião, né? Eu sei que foi votado aqui o requerimento, mas a nível de declarar a minha opinião, eu acho que eu tenho essa liberdade, acho que não tenho essa liberdade, mas assim, não tenho problema de vir em qualquer horário durante o dia, mas tendo em vista a acessibilidade do povo, das pessoas, eu gostaria muito que fosse no horário de 17, 17h30 ou até às 19, como foi sugerido pelas próprias pessoas agora aqui na transmissão,
Muitas pessoas falaram ali, faz das 17h30 às 19h30. Claro que nós estamos tentando cumprir fora do horário que o decreto coloca, né, 19 horas em diante. Se os comércios estão fechados, por que nós temos que fazer? Mas eu coloco a minha opinião em relação à acessibilidade ao público. Independente, senhores, não adianta. O público tem acesso de assistir, de expor sua opinião no horário da noite. É um fato, isso aí é um fato. Então, é só a minha opinião em relação a isso. Eu sou de acordo que seja nesse horário, né? Mas independente de qual seja, eu estou à disposição. Essa é a opinião da vereadora Daíse, para que a população tenha esse acesso. Caso ao contrário, senhor, se virar essa discussão, né? Discussão com democracia, e está certíssimo, é democracia. Vamos lançar uma enquete. O povo vota. Vota lá os horários, uai. Ponto. Enfim, uma sugestão. Ou vota numa rede social, uma sugestão, enfim. Né? Mas a minha opinião é essa. Muito obrigado. Vereador Cleomar. Quero agradecer a todos que ainda continuam aí nos acompanhando, agradecer a Marta, ao Beto, aos vereadores aqui presentes, obrigado pelo debate, pela contribuição. Às vezes, pode ser que a gente não goste, às vezes, do que o outro vereador fala, mas eu vou defender o direito de vocês continuar dizendo e tentar debater para o ponto que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. Independente disso, da mesma forma eu digo que independente da sua opinião, pouco importa, eu vou exercer meu direito de democracia, de usar a tribuna quando eu quiser usar, de usar aqui a palavra livre, de fazer o debate da forma que eu quiser, do tema que eu quiser. Isso é importante, porque, e outra coisa, eu gosto de ouvir a população, minha base, falou-se muito em base aqui, mas o que a gente percebe é que tem alguns, e não vou colocar nome, mas gosta muito de ouvir a base de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. Né? Aí depois, esquece. Eu não, eu continuo lá. Eu continuo conversando, eu continuo ouvindo, pedindo opinião, atendendo, verificando a dor, momento de dificuldade que passa. E, senhores vereadores, nós, vereadores, fomos eleitos pela população para fazer a vontade do povo, não a vontade de um, não a vontade do prefeito. Porque o prefeito já deixou bem claro desde o início que ele tem uma cartilha pronta e armada para Itapurá. Eu vou chamar isso aqui de cartilha do Carlos Capelletti. E na sua cartilha, a primeira lição era tirar a gratificação das comissões. E não só isso. Na cartilha dele, para fazer a lição dele, tinha que fazer isso no período de recesso legislativo. E tem gente que segue a cartilha dele certinho, ó. Consegue fazer até chover. Tudo bem. A segunda lição dele, e acho que foi uma das primeiras também, não sei a ordem aqui, foi arrancar o quebra-mola lá da rua lá do Berté. E teve gente que dava risada sobre essa situação. Mas o secretário de obra seguiu a risco a cartilha do prefeito Carlos. Depois do quebra-mola, teve a revogação do decreto da Estrada do Cortesia. Teve vereador que ficou chateado. Mas é verdade, e prejudicou muita gente que veio me procurar. E aí, vai ficar no esquecimento ou vamos fazer alguma coisa? Só que fazer alguma coisa, a prefeitura arca. Porque se tem um interesse público, a prefeitura vai ter que indenizar. Já esquecemos? Já aceitamos isso? Uma estrada que anos e anos foi usada pela população, agora ficou no esquecimento? Ou vamos seguir a cartilha do Carlos? Lá quando o Iraldo foi procurado, nós criamos o decreto. E agora o Carlos revogou. E aí, vamos aceitar? Vamos aceitar a cartilha do Carlos? Vamos, né? Tempo, vereador. Tá, e para concluir a cartilha, teve o feriado de carnaval, que foi tirado da população, um benefício, em contrapartida para poder agraciar ou atender uma categoria, mas os trabalhadores ficaram na mão. E alguns vereadores seguiram a cartilha, né, corretamente. E ainda tem nessa cartilha muitas coisas, por exemplo,
tem ainda a retirada da verba de locomoção do pessoal da obra, que está aqui, não sei quando vai vir. Vamos ver como que vai ler essa lição, se vai ser vereadores. Eu, por exemplo, eu não aceito essa lição. E às vezes, talvez eu não queira entender isso, que fazer a sessão num horário em que a população não veja as lições, possa prejudicar, né? Talvez possa ser que tenha o interesse de não fazer a população ficar sabendo dessa cartilha. Tem retirada da licença-prêmio, tem retirada da locomoção da saúde, da educação, e tem muita coisa mais, que eu ainda nem sei ainda, o que ainda pode vir de lá. Vereador Gobi. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, Marta, Beto. Eu só venho fazer um pedido aí para conscientização da população através do Covid aí. Vamos se cuidar, vamos fazer respeitar o distanciamento, não aglomeração. Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer hoje, é pedir para a sociedade fazer o dever de casa, né? E o resto, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que essa doença vá embora, que esse vírus se afaste de nós. Minhas palavras são essas. Meu boa tarde. Vereador Diego, 3 minutos. Só quero relatar a questão onde o vereador colocou sobre a estrada. A pedido do presidente da Câmara, eu, junto com o nosso assessor jurídico, a gente montou um projeto de lei de municipalização daquela estrada, para atender o pedido dos produtores que usam aquela estrada. Então, assim, a pedido do presidente, era para estar em pauta hoje, mas foi retirado, para nós ter uma conversa primeiro com o prefeito agora, após o retorno dele aí. Acho que essa semana a gente consegue conversar com ele para ver essa questão, e para achar uma melhor alternativa para atender os produtores que precisam daquela estrada. Então, não está parado, só foi uma questão que o presidente me pediu, eu concordei com ele e aceitei a opinião dele. Não adianta nada, vereadores, a gente vir aqui pedir para a população conscientização e um monte de coisa, se a prefeitura não fizer a parte dela. Agora não é hora de investir em estrada, em estrada eu quero falar assim, asfalto, em obras que não são necessárias agora. Agora é o momento da gente priorizar a saúde do nosso município e as pessoas que lá trabalham. Semana passada a gente teve uma reunião aqui com o vice-prefeito, o prefeito em exercício, o Odair, e ficou combinado que sexta-feira ele daria uma resposta para nós. Vocês estavam presentes na reunião e essa resposta não veio. Então, assim, sobre esse auxílio do Covid para as pessoas que trabalham na saúde. Então, assim, eu acho que, além de mais recurso para a saúde, como a gente já vem falando aqui, que existe o recurso, tem esse dinheiro precisa ser aplicado nas pessoas também que trabalham lá. A gente sabe da dificuldade de contratar médico, a gente escutou a secretária de saúde falando aquele dia, contratação de médico para o nosso município não é fácil, nunca foi fácil, e agora nessa situação eu acho que piora um pouco mais. Eu acho que o que teria que fazer, a Daísa que falou das praças, realmente, as praças você passa 7, 8 horas da noite e tem gente na praça. Então, assim, eu acho que essa fiscalização deveria de pedir para essas pessoas se recolherem, não ficarem nas praças, porque, assim, a gente sabe que a contaminação maior não está no comércio. A gente não pode penalizar o comércio, e eu falo ainda, se vir algum decreto de governador, a gente tem que ir para a rua com o comércio local, a gente tem que fazer um alvoroço, um abaixo-assinado aqui para a gente não deixar o nosso comércio local ser penalizado. A gente não pode deixar empresas quebrarem no nosso município.
que já vem se arrastando do primeiro ciclo aí do Covid, vamos falar assim. Uma coisa que me tocou agora há pouco é assim, na gestão passada, vocês lembram muito bem, quando a pessoa positivava, o pessoal da saúde ia nas casas. Eles acompanhavam os 14 dias as pessoas lá. Isso não está acontecendo mais. E outra, eu não sei o porquê, e não sei quem foi o médico, ou se foi médico, era 14 dias, a quarentena, 14 dias. Hoje não se cumpre mais essa... Nem para 10, lê 10 dias. Mas o vírus agora mudou? Desculpa. Então, tipo assim, mas tem gente ficando uma semana em casa. Então, assim, será que essas pessoas que estão sendo liberadas, elas não estão contaminando outras pessoas, de repente? Elas não estão saindo antes do prazo? Né? Então, assim, é uma coisa que quando eu tive, o pessoal da saúde ia me visitar todo dia lá em casa, até para saber se eu estava cumprindo a quarentena dentro de casa, sem sair para não contaminar ninguém. Então, eu acho que isso tem que voltar. Aí sim, se precisar contratar mais pessoas, tem que contratar. Para a gente atender essa necessidade, que isso é questão de necessidade que existe no nosso município. Funcionou muito bem na gestão passada. Então, o que é bom a gente tem que copiar e colar. O que não é bom a gente descarta. Vereador, fora que não estão isolando mais todos os familiares. Não estão isolando os familiares. É mais um problema que, assim, aumenta mais ainda a contaminação e a situação. Diminuir os dias, não estão isolando os familiares e o acompanhamento não está sendo, até porque falta profissional, né? Sim. Então, assim, são essas minhas colocações. Acho que a gente tem que levar ideias e pedir soluções para o nosso executivo, para o executivo municipal, para o prefeito, para o vice-prefeito, e que eles, junto com a secretária de saúde também, para que eles também possam rever essa situação aí e os outros casos aí que, como eu falei aqui, que a gente possa ser atendido e a população bem assistida. Obrigado. Vereador Márcio, 3 minutos. Boa tarde a todos. Queria também reforçar um pedido da Isaide aqui para o pessoal da saúde está fazendo um ótimo trabalho, mas nós temos que fazer nossa parte também. Então, população, vamos dar as mãos para que esse número de positivados baixe o máximo possível. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Vereador John. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, Marta, Beto, obrigado por se fazerem presente, e todos os online que estão nos assistindo também. Semana passada a gente esteve fazendo uma visita, eu, Cleomar e a Daíse, nas escolas, né, porque já vinha uma vontade minha mesmo de estar fazendo essa visita, aí combinou aí com o Cleomar e a Daíse, e a gente realizou esse percurso aí, percorrendo todas as escolas do municipal. Né? E a gente tem uns números para passar para todos aqui. Vamos começar pela escola Criança Feliz. Na sexta-feira, tínhamos 8 alunos positivados na Criança Feliz e nenhum professor. Mês de março, né, vereador? Não, na sexta-feira atualmente, entendeu? Naquele dia. Na escola Vinícius de Moraes, tínhamos 3 alunos positivados e nenhum professor. Né, naquele dia, sexta-feira. Na Cecília Meirelles, tínhamos apenas 1 aluno positivado, nenhum professor. Na Monteiro Lobato, teve 1 aluno positivado, nenhum professor. Né? Dentro desse cenário, né, as professoras, nós conversamos com as professoras, com as zeladoras, com as técnicas, e constatamos que os pais não estão mandando os filhos com sintomas gripais, né? Nem os professores estão indo da aula. Né? Baseado nisso, a gente encontrou salas com 4, 5, 6 alunos. Né? Isso diminui bastante o risco dentro da sala de aula,
né, entre os alunos e os professores e a equipe que serve a escola, né? E os professores observaram que está rendendo mais, né, esse método de rodízio dos alunos, de umas semanas e outras semanas os outros. Por quê? Porque eles não têm contato. Essas duas turmas não têm contato. Então, se um deles estiver positivado, não vai contaminar a outra turma, entendeu? Vai ficar de observação só a turma que estava com a criança positivada ou com o professor. Tá? Então, baseado nisso, a gente pode tirar uma conclusão que hoje as escolas não estão sendo um ponto de disseminação do vírus, né? Elas estão seguras, as professoras estão seguras, os alunos também estão seguros, né? E aí fica a pergunta, aonde será que está sendo o ponto de contaminação no município? Né? Será que é nas repartições públicas? Aonde será? Na rua? Ou será que é nas festinhas de final de noite, nas residências? Né? Fica esse ponto de interrogação aí, né, que cada um vai responder a seu critério, a sua consciência. Né? Que quando não tiver mais leito, quando já não tem mais leito de UTI, né? Então, se precisar, né, vai ficar difícil. Né? Em conversa com o prefeito Odair, né, que estava em exercício, ele nos informou que foi feito umas admissões, né, de urgência. Foi contratado um médico, 4 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem, né, um farmacêutico bioquímico, um cozinheiro para o hospital, 3 servidores gerais, né, dentro do hospital também, e uma fonoaudióloga, entendeu? Então, no que é possível, né, o prefeito, a gestão, está tentando dar uma amenizada na situação, né? Mas ainda é pouco, né? É pouco porque hoje nós temos uma demanda muito maior do que é preciso. Então, é preciso que nós tenhamos consciência. Não adianta os vereadores sentar com o prefeito, com a comissão do Covid e traçar metas e metas, ser feitas essas metas, mas aí a população obedece o toque de recolher até as 9 horas, né? Mas vai fazer festa no quintal de casa, no final de semana, né? Enche aí de 20, 30 pessoas, né? É uma realidade que infelizmente tem que ser dita. Né? É uma situação que é preciso ser dita, é mostrada a realidade. Né? Então, vamos pedir conscientização, pessoal. Vamos ver que agora é a hora de se precaver, de prevenir. Não tem mais leitos de UTI, a situação está difícil para todo mundo. Tá? Quero desejar as boas-vindas ao Carlos também, que retomou os trabalhos hoje. Seja bem-vindo, né? Vamos tomar firme aí, com pulso firme ao combate ao Covid, prefeito, porque não está fácil. No mais, boa noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Marta, mais uma vez, Beto, a todos que nos assistem. Também quero desejar boas-vindas ao nosso prefeito. Como eu falei para ele, Deus deu mais uma chance. E ele relatou isso para nós hoje, que o agravamento do problema dele, além do Covid, não foi o Covid, foi ele ter abandonado o tratamento do coração dele. Aí o Covid ocasionou essa situação. Mas foi um alerta para ele, dizer para ele que não brinca mais com a saúde, não brinca mais com Deus. Então, se Deus deu mais uma oportunidade, que ele agarre agora com todas as forças e leve à frente isso. Então, obrigado, prefeito, por estar novamente com a gente. Eu quero deixar relatado muito bem que eu participei na campanha ativamente, junto com o prefeito, o vice-prefeito e todos os nossos candidatos a vereadores. E o prefeito fixava em 3 pontos. Muito bem, eu lembro 2 deles, que era a reestruturação administrativa, que era um anseio da população em todas as reuniões que nós vínhamos fazendo,
E segundo, uma reestruturação tributária. Essa reestruturação administrativa, eu acho por ele querer veio muito afoito, querer trabalhar, mostrar serviço, ele pecou em algumas palavras no início, que meio que deixou os funcionalismo público meio sem saber o que fazer. Mas veio alguns projetos para essa casa, outros nós deixamos aqui sem conversar com a classe, né, presidente? Nós não vamos pôr em pauta. Mas essa reestruturação tributária, ele também está muito afinco, conversando com todos os vereadores aqui. Então, eu não vejo por esse lado de que é a cartilha do mal, não vejo por esse lado. E como ele falou, se é para mim sentar nessa cadeira aqui para ser mais um e administrar o dinheiro que vem, sem administrar com responsabilidade, eu entrego para o vice, vou para casa, não tenho por que estar aqui. Na maneira que ele colocou no início, e hoje ele já mudou muito, não estou aqui para defender o prefeito, mas como eu participei de toda a campanha e era um anseio da população, ele está, sim, fazendo a cartilha certa, mas não cartilha do mal. Infelizmente, para alguns vereadores isso é a cartilha do mal, para nós não é. E nós vamos ajudar a administrar, sim, o nosso município, porque nós também fomos eleitos para isso. Então, a hora que coloca que é uma cartilha do mal, que tem vereadores que estão indo junto com a cartilha do mal, em momento algum. Nós estamos, tanto é que nós assumimos um compromisso com a classe aqui, administrativamente, do funcionalismo público, que todas as decisões vão ser tomadas junto com eles. Então, só para deixar relatado aí. E eu tenho certeza, ele vai seguir a risco, é o que ele prometeu em campanha. Não é nada mal para ninguém, é pelo bem do nosso município. A única coisa que nós temos que dar uma prioridade agora, e isso aí o vereador Diego também relatou bem agora, que não é obras que nós precisamos. Hoje nós precisamos de pessoas. Hoje nós estamos tratando de vidas. Muito bem colocado, vereador Diego. Hoje nós temos que dar foco, principalmente nessa pandemia que veio agora com mais força, nas pessoas, na saúde da nossa população. Obras fica para depois. E isso é o que nós vamos colocar, né, senhor presidente? Até peço aí, conversando hoje com o vereador Cleomar, o senhor nos autoriza a Câmara a fazer um vídeo de esclarecimento à população, nós colocarmos umas faixas nas ruas, muito bem pedida pela nossa promotora, o qual ela relatou hoje na nossa reunião, que hoje o Covid não é o comércio, é a população que não está tendo conscientização, que não estão querendo ficar em casa, que estão abusando um pouco da vida ou desse Covid. Vamos, então, pessoas que nos assistem agora, vamos, quando tem com qualquer sintomas, procure aos postos de saúde, procure ao hospital, se isole, se não puder isolar pelos seus trabalhos, enfim, mas que faça um tratamento em casa e evite aglomerações. Nós passamos, a maioria dos vereadores passaram pelo Covid, não é fácil, e não é só os 14 dias, 4, 5 meses que as sequelas vêm vindo aos poucos, então é muito, muito, muito sério. E quero fazer também um agradecimento, presidente, a Eliane Frescura, é o sobrenome dela, ela nos auxiliou muito bem no 13 de maio, agora conseguindo uma vaga de urgência para o Edson Luiz Ribas da Costa, que estava sendo transferido para Manaus. Era o único lugar que tínhamos conseguido uma UTI, por ele ter o plano de saúde, a Unimed ia mandar ele para Manaus, e estavam com um problema muito sério já com o táxi aéreo. O táxi aéreo ia levar 2 dias para poder ser liberado pela demanda. E ela, de prontidão, nos auxiliou, já trabalhou com a gente aqui, então quero fazer um agradecimento muito especial a Eliane, e está lá o Edson melhorando a cada dia, com 60% do seu pulmão comprometido, entubado. Então, eu quero fazer esse agradecimento especial pelo empenho que ela fez em nos ajudar. E sempre falou que o celular dela está à disposição a qualquer hora, para qualquer vereador que seja procurado por algum ente querido, por algum amigo, procure que eles vão fazer. O Hospital 13 de Maio hoje está fazendo o possível e impossível para ajudar toda a nossa população. Era isso minhas colocações. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora, presidente Adair, prefeito. Quero cumprimentar o nosso prefeito interino, era até hoje, né? Ainda acho que de ter chegado aqui em última hora. Quero mais uma vez aqui, como eu já falei no início, fazer um alerta à população. Gente,
O Leandro pediu, vou passar a palavra para ele, depois eu termino. Tudo bem. Certo. Boa noite a todos novamente. Sobre o que o Diego falou a respeito dos acompanhamentos em casa, de quem positivou, é até lamentável que a Secretaria de Saúde, que a vigilância tenha que estar visitando essas pessoas. Elas sabem, isso é premissa básica. É lamentável ter que perder o tempo, colocar pessoas para fazerem esse acompanhamento aí. Mas, enfim, parece que a gente está lidando com crianças às vezes, né? Mas tem que fazer isso então, já que não estão cumprindo. Eu gostaria de falar sobre o decreto. O decreto, na verdade, não, é um projeto de lei que foi mandado. Esse projeto de lei prevê 9 dias de feriado, só que eles têm um lapso temporal de 3 dias entre os primeiros 5 e os outros 4. Seria, então, no dia 24, 25 e 26, e mais sábado e domingo. E aí o lapso de terça, quarta e quinta da semana que vem, que poderíamos trabalhar. E daí na quinta, sexta, sábado e domingo, feriado novamente. Então, eu só digo isso porque é sem sentido. Uma vez que o período de carência de uma pessoa que adquire o Covid é de 10 a 14 dias, então por que parar 5 e depois voltar 3? Não faz sentido isso. É totalmente descabido. Então, é muito prejudicial para o comércio e tudo que a gente puder fazer pelo comércio nesse sentido será feito. Inclusive, o prefeito de exercício, Odair, assinou um manifesto junto com outros prefeitos do consórcio, mandando ao governador uma mudança nessas orientações aí sobre essa antecipação de feriados. Então, foi ampliado o debate, eu não sei, amanhã é para continuar a discussão e decidirem o que nós podemos fazer sobre esse assunto. Então, a gente tem que se solidarizar com o comércio, principalmente esses que trabalham à noite. É muito difícil para quem fez investimentos, igual alguns empresários aqui que construíram aqui e infelizmente estão cerceados de trabalhar apenas no delivery. Então, é uma situação bem complicada e fechando, inclusive, delivery nesses dias, nesses 9 dias, você imagina como vai ficar esse povo aí. Então, a gente tem que fazer força, sim, se precisar. O Diego tem razão, nós precisamos ir... E se precisar ir para a rua ou fazer alguma situação que atraia a atenção desse povo lá em cima, que não está, acho que não está nem aí com os municípios aqui dessa redondeza. Basicamente é isso aí. Boa noite, senhores. Bom, para finalizar, queria, mais uma vez, pedir à nossa população a conscientização do momento que estão passando, para que não venha se agravar mais a situação do nosso município. A gente sabe que estão passando por um momento muito difícil e cabe a cada um de nós fazer nosso papel de casa. Então, as pessoas, muitos não estão se cuidando, estão fazendo aglomerações nas casas, fazendo festinhas, e isso fica complicado, que a gente está vendo que o Covid está contaminando famílias inteiras. Então, as famílias em casa, quando alguém pega, ele tem que ter o isolamento até da própria família, igual tinha no começo. Então, acho que a nossa população tem que se conscientizar também, para que o nosso problema não se torne maior. Quanto a esse feriadão do governo do Estado, eu também faço parte do comitê e também faço parte dos presidentes do Telespírito da região. Manifestei também que sou desfavorável a esse feriadão. Eu acho que isso não vem resolver nada o problema que está instalado aí. Eu acho que o que resolve é nós ter a conscientização e se cuidar, em todos os segmentos. As escolas estão fazendo a parte dela. Prova disso que os vereadores que foram visitar comprovaram que realmente, depois daquela reunião que nós tivemos do comitê, que a promotora pediu que cada aluno levasse para casa o bilhetinho, que se apresentasse qualquer sintoma da doença, os pais se conscientizaram também, e graças a Deus se diminuiu muito
na sala de aula o Covid. Então, eu vejo que cabe agora à população em geral, fazer a parte dela também. Ter consciência, ter cuidado, porque nós sabemos que estamos vivendo num momento muito delicado e temos de ter cuidado. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar da sua família, vamos cuidar dos seus amigos, porque só assim nós podemos estar passando por esse momento difícil que nós estamos vivendo. Só com a conscientização de cada um. Muitas vezes a pessoa fala, eu não peguei, não vou pegar. Não é assim. Eu acho que temos de ter cuidado, porque a gente não sabe onde está o vírus. Então, vamos ser consciente, ter cuidado para nós poder passar esse momento difícil, que nós sabemos que não temos UTI, a saúde está sofrendo um colapso em todos os segmentos. Então, temos de ter consciência, é isso que a gente pede. Vamos estar fazendo faixas para estar pondo para a população se orientar. Não estamos vivendo um momento difícil, vamos tomar cada um a sua decisão e ter os seus cuidados que precisa ser tomado. Não tendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão ordinária do dia 22 de março de 2021. Muito obrigado e boa noite.